e eu tô muito feliz em começar o ano dizendo quais foram as minhas leituras feitas em janeiro. É muito simbólico, os primeiros livros lidos no ano são sempre muito importantes e muito simbólicos. Então, depois da vinheta a gente se encontra para conversar sobre as muitas e muitas leituras feitas em janeiro. E não vou perder mais tempo, vou começar com o primeiro livro lido em 2017, que foi O Menino Ostra, A Triste História do Menino Ostra, do Tim Burton. E é um livro de poesia ilustrado pelo próprio autor, diretor, roteirista incrível, multifacetado, Tim Burton. E o que eu achei desse livrinho, que eu li em e-book inclusive, achei extremamente fofo e macabro, assim, na mesma proporção. Acho que realmente traz a essência do Tim Burton. As ilustrações são lindas, daria pra fazer uma tatuagem incrível e tão fofinha. Eu adoro ele ter isso enquadrado em algum lugar, porque é muito bonito visualmente, esteticamente falando, tem muita personalidade, é bonito de se ver, é agradável e também traz aquela coisa macabra, que provoca, que sai do comum, da fofurinha padrão. E as poesias são legais, são inspiradoras. O que eu achei é que dá um gostinho de quero mais, tipo, os personagens contados naquelas micro historinhas, naquelas micro poesias, daí renderiam grandes histórias animadas, animações, filmes, enfim, é algo muito legal que instiga e te dá vontade de saber mais, de querer mais. Então é bem bacana e foi bastante simbólico, foi algo bem diferente, começar com poesia e com uma coisa ilustrada e macabro, foi totalmente diferente. E voltado para o público infantil também é algo que, digamos que abriu 2017 do jeito que eu gosto. Totalmente inesperado, diferente e totalmente fora da caixinha. E depois eu li um dos livros que já me chamou muita atenção, que foi publicado pela afinada Kozak Knaif, que era A Contadora de Filmes. E foi assim, ó, um tapa na minha cara. Eu fiquei extremamente impactado pela história, pelos personagens e pela escrita sedutora. Que assim, eu não quero falar nada não, mas é muito, muito provável que esse livro entre nas leituras, das melhores leituras de 2017. Não sei, né? O ano está acabando de começar, Thiago, você já está colocando o livro na lista dos melhores do ano. Sim, não vai ficar fixo, mas esse livro me chamou muita atenção e eu fiz um laço afetivo bastante forte com ele, pela questão nostálgica. É um livro triste, é um livro que vai contar a história de uma menina que descobre um dom numa cidadezinha que não tem nada, tem poucos recursos. Ela descobre o dom de contar os filmes, né? Ela vive numa família muito pobre, muito triste, vários irmãos, e não é todo dia que todos podem se reunir no cinema para assistir um filme. Então eles mandam um, e esse um volta e conta o filme para o restante da família. E numa certa ocasião, numa certa competição, descobrir quem é o melhor contador de histórias da família, essa menina se destaca, assim, de uma maneira ímpar, e ela passa a não só contar histórias para a família, como para toda a redondeza, para toda aquela cidadezinha. E vai contar também sobre essa passagem do tempo, sobre a chegada da televisão e a transformação disso. Mas é um livro de perda, é um livro de que aquela família vai se desfragmentando, aquela cidadezinha vai se desfragmentando, e quem fica, né? O que resta, e o que resta depois, quando tudo se vai. Então é muito triste, é um livro bastante melancólico, mas extremamente bonito, talvez na sua mesma proporção. E depois eu li um outro livro que também estava na minha lista há muito tempo para ler, que faz parte da coleção Outra Língua, publicada pela Rocco. Eu, ano passado, li o livro, qual é o nome? Asco, maravilhoso, incrível também dessa coleção, que vai falar sobre também o não pertencimento de uma pessoa para com um lugar. E aí eu fui com muita expectativa com esse ano, até porque o autor, eu tenho uma cola aqui, tá gente, que é o Juan Emar, ele é considerado Kafka latino, né? Então, vocês sabem da minha relação com o Kafka, então eu fui com muita expectativa. Rolou um pouco de decepção, porque o livro, ele se torna, pra mim, se tornou um pouco enfadonho, não sei se enfadonho seria a palavra. Ele começa de um jeito, ele vai realmente contar um ano da vida daquela pessoa, mas cada capítulo é um dia do mês. Ou seja, dia 10 de janeiro, dia 20 de fevereiro, e assim, contando esse um ano dessa pessoa de acordo por cada dia. Ou seja, são 12 dias, um para cada mês. E a obra começa de um jeito,
E quando você lá pelo meio, você é realmente tragado pelo realismo fantástico. E eu gosto muito do realismo fantástico, eu sempre gostei, sempre me chamou a atenção, até porque eu acho que ele traz crítica, traz uma coisa da realidade pela via da metáfora, né? Pela via da fantasia. Mas sempre fala muito sobre a nossa realidade. E o livro faz isso muito bem e ele dialoga também com a literatura. Logo no começo nós temos esse primeiro dia desse homem e já temos um livro ali com um papel importante naquela história. Mas não foi um livro... Foi uma leitura legal, foi uma leitura que funcionou, mas não foi um livro que me marcou e que talvez daqui um tempo eu vou lembrar dele muito facilmente ou com saudade. Depois eu voltei a encontrar um autor que eu gostei muito de conhecer, que foi o autor do Perfume, e aí eu voltei lendo A Pomba. E aí isso é muito perigoso, né? Quando você gosta muito de um livro, e aí você tem automaticamente uma expectativa muito alta, e quando você retoma para aquela escrita, você traz aquela expectativa, e às vezes isso não acontece, rola aquela decepção, mas com A Pomba isso não aconteceu de maneira nenhuma. É totalmente diferente do Perfume, mas ainda assim genial, genuíno. O autor ele não se limita a escrever sobre o básico, isso que eu gosto muito, ele sempre traz uma questão muito legal. E A Pomba vai contar a história desse rapaz que teve uma vida totalmente, no começo, uma vida totalmente difícil, muito complicada, e chega um momento da sua vida que ele se encontra confortável dentro de um quartinho, num lugar não tão legal assim, mas ele se vê seguro. Pela primeira vez, foi isso que a narrativa me trouxe. Ele se vê acomodado e ao mesmo tempo seguro naquele lugarzinho. Mas e com isso ele também cria todos alguns esquemas de segurança, de rotina. É um homem preso na sua rotina. Mas pra ele tá tudo bem assim. Até então tá tudo bem assim. Ele tá seguro. E um belo dia ele sai da sua casa e vê a dita cuja, a pomba no corredor do seu prédio. E aquele animal, ele rasga a sua rotina de uma maneira, ele vem realmente desconstruindo e traz um asco, ele representa o que há de pior daquele homem. Ele antecipa que a pomba vai sujar todo o corredor, que a pomba não vai sair de lá. E ele já se condena, ao ver a pomba ali, ele já se condena como ele não vai mais poder ficar ali. Acabou pra ele. A vida que ele conhecia não existe mais. E agora, o que restou pra mim? Então nós vemos, a partir daí, um homem em surto. Um homem realmente rasgando a sua rotina. Um homem em sofrimento psíquico total. Porque ele foi tirado do seu conforto, da sua zona de segurança. Então nós temos aí paradigmas muito legais e sociais. Ele também, quando se vê, ele vai realmente no fundo da sarjeta, gente. Isso não é um spoiler. Acontece muita coisa nesse livro, curtinho por sinal. Nessa novela, na verdade, curtinha. E é muito legal como ele também traz esses paralelos sociais. Ele tem uma cena que ele vê um mendigo, e o quanto aquilo pode se tornar degradante pra ele. É uma cena memorável da literatura. E é um personagem que eu gostei muito, muito mesmo. E pretendo reler esse livro, porque é aquele tipo de livro que você ganha sempre na sua releitura. Eu tenho essa impressão, que cada vez na sua vida que você for encarar a leitura, vai ser um livro totalmente diferente. Então, livros assim não são fáceis de se achar, né? Aí eu quis relaxar um pouquinho, peguei um livro que eu sempre tive vontade de ler, que é Como Treinar o Seu Dragão. E aí me surpreendi, porque realmente a história é um pouco diferente do filme, né, da animação. E eu gostei até mais, eu achei a história mais corajosa, mais adulta até. Não fluiu muito bem, eu preciso dizer isso. Normalmente livros infantis fluem muito rápido. Esse eu senti a leitura um pouco travada, mas isso não foi uma coisa ruim. Só demorei um pouco mais pra ler. Mas eu gostei muito da história e pretendo continuar com a saga. E aí depois, pra quem aqui do Rio de Janeiro sabe, todo mês acontece o Leia Mulheres, RJ. E o livro do mês era o Hibisco Roxo, da Chimamanda. Então eu tive o prazer, como eu me mudei pro Rio esse mês, né, pra capital, eu tive o prazer de poder ler e participar lá do encontro, e foi muito legal. E o Hibisco Roxo foi o meu primeiro contato com a Chimamanda. E foi uma leitura bastante
significativa pro primeiro contato com a autora. Eu descobri uma autora que tem uma escrita muito simples. Eu não achei a escrita de Chimamanda marcante, muito sofisticada ou poética. Não, achei uma escrita normal. Não me impressionou pela escrita, mas o livro me impressionou muito pela sutileza e como ela consegue abordar assuntos muito polêmicos, muito difíceis de se tratar pela abordagem de uma criança. Porque a Cambile, ela é uma pré-adolescente, mas ela é tão tolhida pelo seu pai, pelo fanatismo religioso, que ela é um ser que não tem desejo, é um ser não desejante. Então ela é muito infantilizada, ela não tem o que um pré-adolescente, um adolescente teria. Desejos, vontade de descobrir o novo, ela é muito tolhida, ela está à mercê do desejo do pai. E aí o livro vai falar sobre isso. Vai falar também desse cenário, né, político daquele lugar que está sobre uma ditadura militar, um golpe militar. E é um lugar muito sofrido, né, que veio de várias guerras civis. E esse pai é um personagem, nossa, muito bem construído. E aí vem um segundo ponto da Chimamanda, como escritora, que ela consegue construir personagens muito bons. Ela é ótima nisso, os personagens são cheios de camadas e nuances. O pai, pra mim, é um personagem muito complexo, porque ele é extremamente autoritário, um fanático religioso. Ele chega, na narrativa, ele chega a pontos assim, de tortura com aqueles filhos, com aquela família, mas ao mesmo tempo ele é um homem que sustenta um jornal que luta contra aquele golpe, e é um homem que ajuda muitas crianças, pagando escola, ou seja, ele não é mal de tudo. E depois eu li o maravilhoso Sutong com A Mulher que Chora, que eu ganhei de presente do querido do Thiago, meu xará. Vai contar a história de Binu, que vive numa aldeia chamada Aldeia do Pêssego, onde as meninas são proibidas de chorar. Então logo elas aprendem a chorar por outras partes do corpo. Binu chora pelos cabelos. E já essa premissa, como eu já disse antes, é fascinante e já me faria ir atrás desse livro. E esse livro, por sinal, é extremamente poético. Ele vai falar sobre as lendas chinesas, a construção da muralha da China. Então a gente embarca não só nesse vasto e incrível campo mitológico e lendário, mas também tem um toque de realismo fantástico. O livro é muito poético, triste, extremamente triste, eu devo dizer. Tem passagens muito comoventes, muito sofridas, porque ela tá em busca, né? Um belo dia o marido vai pra essa jornada construir a muralha, e ele esquece o seu suéter, a sua roupa de frio, o seu agasalho. E ela fica extremamente desesperada. Como é que ele vai sobreviver à construção da muralha, muito frio? Então ela parte nessa jornada para entregar o agasalho ao seu esposo. E é claro que essa jornada é uma jornada muito difícil, cheia de pedras no caminho, e muita fantasia, muitas coisas fantásticas acontecem nessa jornada, e coisas tristes também, coisas bastante emocionantes. É um livro lindo e enriquecedor mesmo. E depois eu li O Inventário das Coisas Ausentes, que foi um livro que, pelo título, é aquele caso às vezes um pouco difícil de dizer. O título consegue ser mais legal e mais impactante do que toda a sua obra. Eu fiquei um pouquinho decepcionado, também não achei um livro muito marcante. O livro tem dois momentos, uma parte é uma parte que passa como se fosse verídica, e um segundo momento é como a escritora imagina, idealiza ficcionalmente como aquela história poderia ter terminado. Mas vai contar realmente um drama familiar entre esse pai e esse filho, mas é uma história bastante truncada, eu não consegui fluir muito não, pra ser bem sincero. Achei que tem passagens muito legais, muito poéticas, a escrita é até gostosinha, mas a história não me segurou, sabe? Não foi uma história que me causou, sabe? Foi uma história legal, mas nada mais. E pra finalizar, eu li Um Coração Singelo, que é uma novela que prova que quando o escritor é bom, quando o escritor tem domínio da sua escrita, ele pode escrever uma história que pouquíssima ou quase nada acontece, que o livro se torna muito interessante. E no Coração Singelo nós temos uma história muito triste, muito sofrida, mas temos também por contrapartida uma escrita muito sedutora e muito singular. E as leituras que eu estou fazendo ainda nesse mês de janeiro, não consegui concluir, foi A Abadia, de Jane Austen,
e tô no meio. E gente, eu já falei em algum momento que eu tinha um certo preconceito com Jane Austen. Eu achei que não ia ser uma leitura que ia fluir muito fácil, mas rolou, tá rolando. Eu tô bastante empolgado com esse livro, com a escrita principalmente da Jane Austen, e também porque nesse livro ela vai falar sobre literatura também. A personagem é uma leitora veroz e é muito gostoso, tô gostando bastante. E no Kindle eu estou lendo o Iluminares e talvez, eu digo bem talvez, seja uma leitura que eu suspenda, porque não está rolando. Eu odeio não parar livro no meio, mas eu tô com 25% do livro lido e eu não estou gostando, a leitura não está fluindo, tá desagradável, tá bem desagradável. E eu também já dei início nesse livro que, olha, eu vou te falar, é só amores. Os Miseráveis, tomo 1, né? E eu também já tô até bastante avançadinho, tô lendo apenas 10 páginas por dia, tô indo com calma, tô degustando essa leitura, aproveitando cada capítulo e tá rolando um encantamento assim fascinante, porque é uma escrita linda, com personagens encantadores, personagens muito, muito bem escritos, tem todo um contexto histórico, né? É lindo, me surpreendeu muito, está me surpreendendo cada vez mais. Eu não vejo a hora de terminar, mas vai demorar. E é isso, essas foram as leituras feitas ou em andamento em janeiro. Não deixe de me contar quais foram os livros que você leu esse mês. E fevereiro tá aí, eu espero que seja um mês incrível para leituras para mim e para você. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, compartilhar com um amigo e, claro, se inscrever aqui no canal.